com as vacinas, né? E hoje eu decidi falar um pouco do background da doença, né? Que é a doença que eu trabalhei nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, que é a varicela zoster, e também explicar um pouco como as vacinas de RNA funcionam e chegar no desenvolvimento clínico dessas vacinas. Então, deixa eu. Mas você me avisa se deu certo, Danilo. Deu Deu certo sim. certo, deu certo, sim. Beleza. Ah, e como o Danilo falou, a gente pode deixar as perguntas para o fim, mas se tiver alguma pergunta assim que esteja muito forte na sua cabeça, que é bom perguntar também, não tem problema me interromper, não. Eu posso parar quando precisar. E eu deixei um pouco de tempo também no fim dessa palestra para a gente conversar um pouco sobre desenvolvimento de carreira, caso alguém tenha curiosidade de como movimentar a sua carreira fora do Brasil também. Então, só para deixar claro, essa palestra é minha e ela não tem nenhuma ligação com o meu ex-empregador, a Moderna, né, onde eu trabalhei por esses 4 anos, e eu tenho que deixar isso claro. E a agenda de hoje, a gente vai falar um pouco dos vírus de herpes, da chickenpox, que é a catapora, né, a varicela zoster, a doença neuropática pós-herpética, que é uma doença subsequente após a varicela zoster, as vacinas clássicas contra essa doença, a vacina mais utilizada, que é a vacina chamada Shingrix, que a gente vai discutir bastante, e diretamente falar sobre as vacinas experimentais baseadas em RNA mensageiro para essa mesma doença. E eu vou finalizar com um ponto praticamente novo. Nos últimos 6 meses, diversos artigos têm mostrado a conexão entre a vacinação para a varicela zoster e a diminuição dos casos de demência, especialmente em pacientes com mais de 60 anos de idade, 70 e mais idosos também. Então, só para deixar assim bem claro com a virologia, né? A gente tem os herpes vírus divididos em 3 grandes famílias, né? A gente tem os gama herpes vírus, os alfa herpes vírus e os beta herpes vírus. No lado do gama, os dois mais importantes são o EBV, o Epstein-Barr virus, que causa mononucleose, né? A clássica doença do sapinho, mas também pode causar cânceres, especialmente em pacientes fazendo transplante de órgãos sólidos. E, mais recentemente, também nos últimos 5 anos, o IBV está sendo mais e mais relacionado à esclerose múltipla, né? Como um potencial causador dessa doença. Também tem o QSHV, que é o vírus sarcomatosa, que ficou bem famoso nos anos 90, ali, início dos anos 2000, porque causava diversas mortes em pacientes que eram HIV positivos. Do lado dos alfa herpes vírus, a gente tem os vírus da herpes clássica, né, o HSV1 e HSV2, que causam a herpes mucosa, em mucosa bucal e vaginal. E a gente também tem o VZV, ou varicela zoster vírus, que causa a chickenpox, que é a catapora no Brasil, a gente fala, né? A doença herpes zoster, que também é chamada de cobreiro, e é, mais frequentemente após a herpes zoster, a potencial doença neuropática pós-zoster, que eu também vou conversar um pouco. E aqui no campo do beta, a gente tem como principal componente o vírus CMV, que é o citomegalovírus humano. Também é muito importante, principalmente aí em infecções de bebês, de recém-nascidos, via transferência placentária, por exemplo, onde essas crianças podem ficar cegas, por exemplo, após a infecção. E mais na fase adulta, o CMV também tem uma relação muito grande com diversos tipos de câncer, também mostrado em pacientes com HIV. Então, só um pouquinho mais detalhado, para cada um desses vírus, a gente tem as formas, as propriedades biológicas, e uma coisa que pode chamar atenção já nesse slide é que a maioria desses vírus, ele tem uma fase latente. O que é isso? É uma fase onde esses vírus estão infectando principalmente neurônios, que têm uma taxa de duplicação muito, muito lenta ou nula, e ficam ali quietos por muitos e muitos anos, esperando uma chance para reativar e causar a sua proliferação.
tanto o HSV quanto o VZV e o IBV, eles todos têm uma fase do seu ciclo latente, onde é feita uma transferência de infecção de uma célula primária para uma célula secundária. No caso do VZV, a gente vai ver, por exemplo, a transferência de uma célula T para uma célula de mucosa e posteriormente para uma célula neuronal. E no caso do IBV, a gente tem o início da infecção na mucosa epitelial e posteriormente a fase latente em células B. E essa latência, ela é muito importante no pensamento aí de vacinas, porque geralmente nas vacinas a gente tenta impedir a infecção original, impedir que essa infecção se transforme numa doença crônica e que o paciente venha a sentir os sintomas dessa doença. Mas na fase latente é muito mais difícil você usar vacinas, porque esses vírus eles estão escondidos dentro das células. Então o nosso sistema imune é mais incapaz de ativar a resposta contra esses vírus intracelulares, por exemplo, os anticorpos que detectam proteínas das membranas desses vírus não vão ser capazes de encontrar esse vírus nessas células. Mas eu vou discutir um pouco isso mais também para frente. Falando um pouco mais diretamente do objeto dessa palestra de hoje, o VZV, o Varicella Zoster Virus, esse vírus é um vírus de dupla strand DNA, né? Ele é um vírus baseado em DNA, ele tem um tegumento bem profundo, com mais de 20 proteínas. O DNA dele tem em torno de 170 kilobases, assim, um vírus com um DNA, um genoma bem grande. E ele tem diversas proteínas de envelope viral que estão aí na parte externa desse vírus, interagindo com diversos tipos celulares, né? Eu coloquei aqui em detalhe as proteínas mais clássicas e que são também alvo de algumas vacinas, por exemplo, a proteína GB, GHGL, GEGI, GK e GMGN. Todas elas geralmente conectadas com a fusão do vírus com a sua célula-alvo, ou quando esse vírus já está sendo construindo, após a produção do capsídeo, a movimentação do núcleo para o transgode, onde esse vírus geralmente recebe as glicoproteínas. O VZV tem uma infecção celular bem clássica, onde existe uma fase de aderência, fusão da membrana viral com a membrana celular, transporte do DNA para o núcleo, transcrição de RNA e inicialmente as proteínas iniciais, onde começa a produção de novas partículas virais. Posteriormente, esse DNA vai ser duplicado e vai ser concatemerizado, gerando novas partículas que vão ser todas construídas no novo capsídeo. E após essa construção do capsídeo, ele vai se movimentar para o transgode, onde vai receber a maioria das proteínas de glicoproteínas de sua membrana, que vão ser produzidas geralmente no retículo endoplasmático rugoso. Após essa produção, é gerada uma partícula viral que vai ser exposta e vai ser liberada aí no meio fora da célula, né? Então, esse ciclo é um ciclo bem clássico, mas se a gente pensar aqui, como eu falei anteriormente, esse vírus também tem uma fase latente muito grande. Todas essas fases de produção de moléculas de RNA ou DNA vão ser muito reguladas. E existem diversas proteínas reguladoras nesse vírus que impedem, por exemplo, a produção de proteínas de estágio aprofundado e latente, onde isso induz, por exemplo, a ativação da latência nesses vírus. E, por outro lado, quando ocorrer a reativação, esse processo vai ser revertido e o vírus vai retomar a produção de partículas virais, aumentando aí a capacidade de gerar progênie viral. Quando a gente fala de varicela, a gente tem praticamente duas doenças bem diferentes e bem determinadas nessa infecção. Então, eu digo aqui que é um tale of two cycles. A gente tem o ciclo inicial, que é o ciclo de infecção por mucosa, e que vai finalmente gerar a catapora. E a gente tem um outro ciclo, que é o ciclo da herpes zoster, né? Que aqui nos Estados Unidos é chamado de shingles, e no Brasil a gente também tem o nome de cobreiro, né? Devido aí à sua característica de expansão, levando ao mesmo eixo do neurônio infectado. Essas duas
duas infecções, elas são conectadas por essa transferência dos vírus das células T inicialmente infectadas para os neurônios, né? Para os axônios dos neurônios, onde acontece um transporte desses vírus para o soma, geralmente no dorsal ganglion, onde esses vírus vão ficar latentes. E isso vai ficar ali parado por muitos e muitos anos. Às vezes a pessoa teve a catapora lá com seus 8 anos de idade e só vai ter uma retomada da infecção depois dos 60, por exemplo, tendo aí uma herpes zoster. Então, o tempo é muito importante nessa infecção, tanto para a geração da primeira latência, quanto no controle dessas reativações. Então, como a gente vai ver também um pouco mais à frente, não é que esse vírus fica completamente parado no tempo, durante esses 40, 50 anos. Acontecem diversas reativações, mas o sistema imune é capaz de controlar a expansão do vírus. E ao nosso envelhecimento, quando a gente já passa aí dos 50, 60 anos de idade, esse controle começa a ficar um pouco deficiente e é uma das causas que acontece a reativação. Então, para deixar bem claro, a gente tem a primeira fase da infecção, que é a chickenpox, onde ocorre a infecção mais generalizada por células T, a transporte dos vírus para a pele, né, onde a gente tem aquelas pústulas clássicas da catapora, e ao mesmo tempo o transporte para a infecção de neurônios. E a segunda doença é a herpes zoster, quando a gente tem a reativação da proliferação viral nos neurônios após um processo de reativação, transcrição viral. E o tempo é o fator que mais controla essa reativação, somado aí à resposta imune que controla ela. Infelizmente, a herpes zoster não é a última fase. Ela ainda pode acontecer após a herpes zoster, o que a gente chama de neurologia pós-herpética, que acontece em torno de 30% dos pacientes com herpes zoster, onde a gente vê aquelas clássicas pústulas ali próximas da região da raiz daquele neurônio infectado, que após, em termos aí de 2 a 3 meses, pode desaparecer, mas porém os pacientes têm uma doença, uma dor crônica naquela região. E essa dor é uma dor extremamente complicada de controlar, onde os pacientes têm que tomar remédios antidor de alta complexidade, e a gente não sabe exatamente o que leva a essa manifestação da infecção. Nesse gráfico aqui à direita, tem uma meta-análise feita pelo governo do Canadá, onde foi mostrado que, dependendo da idade do paciente aqui, a gente tem uma diferente proporção de pacientes que vão desenvolver a doença pós-herpática, dependendo ali da sua idade. Então, quanto mais idoso o paciente, maior a proporção de pacientes que vai ter a neuralgia. Tendo aí um máximo de proporção de 30% desses pacientes que estão na idade ali de mais ou menos 75 a 85 anos. E esses estudos são corroborados com vários estudos independentes, mostrando que isso é um fato que tem uma chance de ser real muito grande. E como eu estava falando anteriormente, essa manifestação da neuropatia pós-herpática, ela é basicamente controlada por controle da dor. Então, a gente vê aqui as diversas drogas utilizadas nesses pacientes, e a gente tem, lógico, um antiviral aqui, a ciclovir, mas as próximas drogas já são, por exemplo, a gabapentina, prednisona, tramadol, tanto oral quanto IV, né? Que são drogas muito potentes para controle de dor. Então, esses pacientes têm basicamente duas opções. Eles tomam o antiviral, mas também tem que controlar a dor. E em casos extremos, recentemente, nos últimos 5 anos, esses pacientes estão sendo até submetidos à injeção de Botox nas regiões afetadas para a completa destruição daqueles neurônios afetores para que a dor diminua. E tem algum sucesso esse tipo de tratamento. Voltando para a herpes zoster, né, um recente artigo de 2024, que fez uma análise de diversas coortes nos Estados Unidos, mostrou que a incidência da herpes zoster, ela tem uma relação completa com a idade. Então, quanto maior a idade dos pacientes, maior a chance deles desenvolverem essa doença ou a reativação do vírus da herpes zoster.
sendo que a média aí é em torno de 561 casos por idade, ou 561 casos por pessoas a possibilidades nos Estados Unidos. E a gente pode ver aqui, por exemplo, na faixa de 70 anos de idade, esse número já aumenta em torno de 800 casos por cada 100 mil pessoas, e acima de 85 anos, chega a 1.000 casos a cada 100 mil pessoas por ano. Quando a gente olha para a neuralgia pós-herpética, esse número é bem menor, em torno de 38 casos em média, a cada 100 mil pessoas, mas ele segue completamente o mesmo padrão de distribuição, onde a idade é o fator mais importante para a ativação dessa doença. E, como último dado aqui epidemiológico, se a gente olhar diversos artigos nos últimos 20 anos, existe uma tendência de aumento da incidência da herpes zoster em diversos países que foram analisados aqui. Então, a gente tem cohorts desde 1990 até 2010, nesse caso aqui em azul escuro em Taiwan, onde a gente tem uma incidência em torno de 12%, assim, 12 casos a cada 10 mil pessoas. Em verde aqui embaixo a gente tem nos Estados Unidos, onde a incidência é um pouco menor, mas também está aumentando ao longo do tempo. E eu não achei dados do Brasil exatamente para esse tipo de análise longitudinal, mas todos esses artigos demonstram que existe um aumento aí da incidência desses casos de herpes zoster. É importante também falar que, como a gente viu no slide anterior, existe uma correlação direta com a idade. Então, uma hipótese que é levantada para esse aumento de casos é que a população, em geral, está envelhecendo mais. A gente tem uma quantidade maior de pessoas acima de 70 anos, por exemplo, que ainda estão vivas e saudáveis, elas são mais suscetíveis a ter episódios de herpes zoster. Então, por isso que as diversas empresas farmacêuticas estão tentando construir novas vacinas que tenham capacidade de induzir uma resposta imune nessa população. E isso é um ponto um pouco mais complicado, né? Que geralmente as vacinas são utilizadas ali na infância, né? Ou na fase adulta, de que a gente chama de 18 a 45, 55 anos. E geralmente essas vacinas não são tão eficazes em pacientes acima de 75 anos, por exemplo. Então existe aí um pensamento grande, investimento grande, para tentar gerar novas vacinas que são indicadas para essa faixa etária da população. Se a gente pensar um pouco mais mecanisticamente, o porquê pode ser que aconteça essas reativações de herpes zoster. Então, eu gosto muito desse cartoon aqui do professor Weinberg, lá da NYU, que ele mostra a história clássica de infecção desde da tenra idade, onde tem uma primeira infecção por varicela. Então, existe aqui essa barrinha em preto, que é, por exemplo, uma infecção sem ter onde a vacina não foi feita, não foi uma infecção aí normal. Uma vez que existe uma infecção, existe estabelecimento do componente de latência viral lá nos neurônios. E, como eu falei anteriormente, existem diversas reativações durante esses vários anos que a pessoa está vivendo. Existe também a possibilidade dessa pessoa ter o contato com a varicela externo, por exemplo, encontrando uma pessoa que está infectada, mas nem sabe. E isso vai gerar uma nova reinfecção, mas, de novo, essa pessoa pode ter um controle dessas ativações pelo seu sistema imune. Porém, com o tempo, né, aqui no eixo, com o aumento do tempo, aumentando a idade dessa pessoa, acontece uma reversão que teve sucesso. E esse paciente vai ter uma caracterização clínica aí da sua herpes zoster. Então, o que a gente imagina que aconteça aqui? Então, para reduzir um pouco a parte imune, que é bem complexa da herpes zoster, mas eu posso mostrar um dado interessante do grupo da professora Andrea Weinberg. Em 2008, eles estavam estudando pacientes sem vacinação, só tentando analisar a quantidade de células T que são responsivas aos antígenos do VZV ou a quantificação dos anticorpos específicos para essas proteínas desse mesmo vírus.
Então, se a gente olhar aqui embaixo, primeiro, a gente vê que a quantidade ou título de anticorpos contra glicoproteínas do vírus se manteve praticamente estável nas diferentes décadas de vida desses pacientes. Então, aqui a gente tem aqui de 60 a 65, de 65 a 69, 70 a 74 anos, 75 a 79 e maior de 79. Então, existe uma estabilidade do título anti-glicoproteína nesses indivíduos. E o N aqui é até um N relativamente bom, de 400 a 300 pacientes. Porém, quando esses mesmos pesquisadores olharam a resposta de célula T, como eles fizeram isso? Eles pegaram as células periféricas PBMC desses pacientes, ativaram essas células in vitro com antígenos virais, principalmente as glicoproteínas, e depois contaram, usando a técnica de ELISpot, onde você consegue visualizar quantas células T foram reativadas por aquele antígeno, contaram a reativação de células T e viram, demonstraram que existe uma diminuição que é estatisticamente significante da quantidade de células T contra essas glicoproteínas. Então, esse foi um dos primeiros estudos que mostrou que existe uma estabilidade de anticorpos, porém uma diminuição significante das células T, ou que a gente chama de Cellular Managed Immunity, CMI, nesses pacientes. Isso já foi uma primeira ideia do que poderia estar acontecendo naquele caso de reativação. Então, conforme a idade, como vai passando, a faixa etária vai aumentando, né, essas pessoas vão ficando mais idosas, acontece classicamente um fenômeno chamado imunossenescência, onde as células T, principalmente, vão ficando cada vez mais clonais, elas vão ficando menos diversificadas, e também diminui a quantidade de células T específicas, no caso, para VZV. E a gente pode dizer uma hipótese que essa diminuição de célula T é concomitante com o aumento de casos de herpes zoster. Então, essa é uma hipótese que foi levantada nessa época e que, posteriormente, dos estudos da vacina de recombinante para VZV, foi mostrado que isso, na verdade, era real. Então, a gente vai entrar nesse detalhe nos próximos slides. Então, aqui a gente tem uma ideia geral do controle dessa infecção, mas como a gente consegue prevenir a infecção? Então, a gente sabe que existem diversas vacinas que podem ser utilizadas na infância que protegem contra a catapora, né? Uma vacina que é clássica aí no nosso controle de infecção, e hoje em dia é a tetraviral, que contém o antígeno da varicela. Então, classicamente, a primeira vacina aprovada contra a varicela, ou a catapora, né, foi a vacina chamada Varivax. Ela é baseada na utilização do vírus atenuado da varicela zoster. Então, essa cepa chamada OKA, ela foi desenvolvida inicialmente no Japão na década de 80, na verdade na década de 70, né, mas ela foi aprovada no Japão em 1987, que foi o primeiro país a aprovar essa vacina. Ela tem uma grande eficácia contra a chickenpox, contra a catapora, em, em, em crianças, né, de 0 a 10 anos de idade, e ela é baseada na utilização de uma carga viral atenuada de 1.350 unidades formadoras de placa, né, que é uma quantificação que a gente faz do vírus para gerar a vacina. Então, essa vacina, ela é utilizada, ela é muito safe, desculpa que às vezes as palavras estão sumindo da minha cabeça em português, é muito segura, né, e ela foi aprovada no Brasil só em 2013, né, para vacinação da população geral. E esse artigo aqui de 2019 mostrou que existiu uma diminuição drástica, né, da incidência tanto de casos em DOTs pretos, quanto de internações em DOTs brancos, principalmente na região sudoeste e centro-oeste do Brasil, após a introdução dessa vacina contra a varicela. Então, a gente sabe que essa vacina é composta pelo vírus completo. Então, todas as moléculas do vírus estão ali, porém, elas foram atenuadas por diversos processos, por exemplo, tratamento com ácidos ou tratamentos com outros agentes químicos, para que esse vírus não tenha capacidade de proliferação.
Agora, a gente podia pensar, será que essa vacina não funcionaria para também proteger contra a herpes zoster? Então foi isso que foi feito ali no fim dos anos 2000. A Merck, principalmente, fez esses estudos e eles acabaram percebendo que, utilizando uma carga aí de mais de 10 vezes maior de vírus, no caso dessa vacina é, que ela é disponível tanto no Brasil quanto também em diversos países, aí em 55 países, ela utiliza uma carga viral de 19.400 ppfU, uma carga bem mais alta, e ela teve uma eficácia de proteção contra herpes zoster em pacientes aí de 50 a 59 anos de idade, de quase 70%. E um outro ponto importante dela é que ela tem uma pequena, ou uma quantidade de sintomas side effects muito pequena, ela é muito pouco reactogênica, ela não causa febre, dor no lugar da injeção, por exemplo. Então é uma vacina muito segura. Porém, nos últimos 20 anos aí que essa vacina já está sendo aprovada, a gente já percebeu por diversos artigos que existe uma diminuição muito grande da eficácia dessa vacina, principalmente em pacientes mais idosos, onde a eficácia cai para 18%, utilizando o vírus atenuado como vacina contra a herpes zoster. Outro fator importante é que a eficácia diminui por mais de 50% 2 anos depois da vacinação. Isso é um ponto importante das vacinas, né? As vacinas são melhores se ela mantém a resposta imune por mais tempo. Então, esse ponto de diminuição de mais 50% após 2 anos é um ponto bem ruim em termos de você utilizar uma vacina. Isso quer dizer que você vai ter que ter boosters, né? Você tem que ter outras injeções dessa vacina ao longo do tempo para manter a atividade. Essa vacina foi aprovada em 2006, aqui nos Estados Unidos, e ela é aprovada ainda hoje em 55 países, inclusive o Brasil e vários países da Europa, Ásia. Porém, aqui nos Estados Unidos ela foi descontinuada, ela foi tirada do mercado em 2020. Por quê? Porque uma nova vacina foi produzida, né? A vacina baseada em tecnologia recombinante. Então, a GSK, que é uma empresa concorrente, né, da Merck, ela fez um estudo muito, muito interessante por mais de 10 anos, mostrando que a utilização de uma simples proteína do envelope viral, chamada GE, essa proteína que é importante para a conexão do vírus com células alvo do vírus, quando formulada com um adjuvante chamado AS1B, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é, a combinação dessa proteína recombinante com esse adjuvante teve uma capacidade de 94% de proteção contra a herpes zoster em pacientes de 50 a 59 anos de idade. Ela teve uma reactogenicidade grande, então ela é uma vacina dolorosa, ela causa dor, causa febre nas primeiras semanas, praticamente, aí, após a injeção. É uma vacina baseada em 2 doses e ela foi aprovada em 2017. Um ponto mais importante é que ela teve a persistência de eficácia por mais de 10 anos após a última dose. O que é isso? Você tomou uma dose nos seus 50 anos de idade, 10 anos depois você continua protegido contra a reativação da varicela zoster. Então, entrando um pouco mais de detalhe nessa vacina, que eu trabalhei bastante com ela na minha pesquisa, ela é uma vacina muito mais complexa, né? Então, como eu falei anteriormente, a Varivax e a Zostavax são vacinas baseadas no usando vírus completos inativados. O que a gente chama de vacinas de nova geração, o início dela foi, vamos utilizar apenas uma proteína, e não todas as proteínas virais, e vamos também utilizar adjuvantes. O que são adjuvantes? São moléculas que são extraídas aí de várias árvores, por exemplo. No caso aqui, o QS21, ele é extraído de uma árvore aqui do Chile. Essas duas moléculas, MPL e QS21, elas têm capacidades de ativação de células do sistema imune e combinadas com a proteína específica do vírus, geram uma resposta imune extremamente importante, que é protetora. Então, o MPL é um lipídio que forma uma camada bilipídica
ele reconhece o receptor Toll-like 4. Isso gera uma ativação bem forte ali, principalmente de macrófagos, gerando citocinas pró-inflamatórias. O QS21 ele vai ativar o NALP receptors e vai facilitar a apresentação de antígenos nessas mesmas células. E essa, que chama assim de small bomb, vai levar a uma capacidade de indução de células T e também de células B a produzirem clones ativos, especialmente células T, que são importantes para a proteção de VZV, mas também a produção de grande quantidade de anticorpos contra a proteína-alvo. Essa proteína que a gente está vendo aqui do lado direito, ela mesma é só essa parte em amarelo aqui, que tem duas alfa-hélices, e ela é uma proteína, a GE, que é muito complicada de fazer estrutura. Então, nosso laboratório tentou fazer a estrutura dela por mais de 4 anos, e a única maneira que foi feito por um laboratório da GSK para conseguir essa estrutura foi utilizando 2 anticorpos que estabilizaram essa proteína, e assim foi feita a captura dessa imagem né, por cryo-EM. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando não sabe exatamente qual é a estrutura de uma proteína, tem que tentar adivinhar quais são as regiões mais imunogênicas, né? Se a gente pensar lá na pandemia do SARS-CoV-2, nossa capacidade de produzir uma vacina tão rapidamente foi porque a gente teve acesso tanto à sequência do genoma quanto à estrutura dessa proteína de maneira muito rápida. No caso do GE do VZV, essa proteína só foi determinada a estrutura no ano passado, por 2 laboratórios diferentes. Então, a empresa GSK se baseou em estudos de imunogenicidade da vacina Zostavax e também de pacientes que controlavam a infecção de VZV e percebeu que existia uma quantidade muito grande de células T específicas para esse antígeno e também que essa proteína é uma das mais expressas no vírus maduro. Então, com certeza, seria um alvo importante para a vacinação. Eu não vou entrar em muitos detalhes na campanha da vacinação, na campanha de descrição dessa vacina, onde a empresa de GSK teve diversos ensaios clínicos, onde eles misturavam em diferentes proporções esses 2 componentes, a quantidade de proteína, a quantidade de adjuvante, a composição dos adjuvantes. Mas o que foi finalizado é que uma quantidade de 50 microgramas por dose dessa proteína é o bastante para induzir uma resposta imune de alta qualidade. Posteriormente, em 2018, outro artigo da professora Adriana Weinberg foi pivotal para esse entendimento da diferença entre as 2 vacinas, entre a Zostavax e a Shingrix, né, entre um vírus atenuado e uma proteína recombinante, onde ela mostrou que após a vacinação, aqui no eixo X, existe um aumento exponencial da quantidade de células T, que no caso aqui são os spot forming units, contra a estimulação pelo vírus completo, no caso desses 2 painéis da esquerda, em células produzindo a proteína, as citocinas inflamatórias IL-2 e interferon gama. Se você compara a linha pontilhada, que é a vacina Zostavax, com a linha cheia, que é com a vacina recombinante, a gente pode ver que existe um primeiro início de ativação aqui nas 2 vacinas, porém, a vacina atenuada de vírus, ela decai rapidamente os níveis de quantificação de células T específicas para as 2 citocinas, e a vacina de proteína recombinante tem um aumento grande da quantidade de células T que persiste até 1 ano após a vacinação, a última dose da vacina. Quando esses mesmos cientistas utilizaram somente a proteína GE para fazer o mesmo experimento, ao invés de usar o vírus completo, como esperado, o resultado foi ainda mais drástico, onde a vacina de GE recombinante gerou uma resposta muito grande, que também persistiu por mais de 1 ano, tanto para IL-2 quanto para interferon gama, e a vacina de vírus atenuado quase não teve uma capacidade boa de gerar células T específicas para GE. E esse é um ponto que mostrou que essa vacina ela é
basicamente uma vacina baseada em células T, o que não é algo tão comum no mundo das vacinas, né? Geralmente as vacinas são até aprovadas baseado no título de anticorpos contra o alvo da vacina. Mas a vacina para VZV parece ser, e está cada vez mais claro isso, baseada em resposta de célula T. Então isso faz a gente pensar um pouco mais de qual é o mecanismo de proteção. Se aquelas células T têm que chegar lá próximo do neurônio infectado, ou se elas estão permeando ali o sistema nervoso central e são capazes de perceber a produção de vírus e secretar citocinas que vão atrair células do sistema nervoso, como microglia, que são capazes de também controlar a infecção. Então, acho que esse é um dado bem importante também para os próximos slides, onde a gente vai ver que outras vacinas que fizeram induziram respostas semelhantes sem utilizar esses mesmos adjuvantes e as proteínas recombinantes. Um último estudo em relação a Shingrix, também muito importante, que mostrou que até 11 anos após a última dose da vacina, ainda existia uma capacidade de eficácia dessa vacina de até 82%, comparado que no primeiro ano que chegou até 97% de eficácia. E essa eficácia é baseada, eu não mostro aqui o slide, mas também nesse mesmo artigo eles mostraram que esses mesmos pacientes continuam tendo uma contagem de células T específicas por GE estável ao longo do tempo, comparado com, por exemplo, pacientes que tomaram a vacina Zostavax, onde a gente sabe que essa quantidade de célula T diminui drasticamente. Então, não sei se vocês devem ter visto, no Brasil, recentemente, teve um aumento muito grande de pessoas recomendando essa vacina de VZV da GSK. Isso tem um porquê também, porque essa empresa quer continuar aumentando sua capacidade de controle do mercado para essa vacina, uma vez que tem diversos concorrentes chegando no mercado. Então, pensando no que eu falei até agora, parece assim, não, essa vacina é muito boa, ela tem uma capacidade de eficácia muito grande, então por que será que a gente precisa de mais vacinas para herpes zoster, né? Então, tem dois pontos pivotais aqui. O primeiro é que a Shingrix é uma vacina que ela é muito eficaz, porém, ela tem uma reactogenicidade muito grande. Então, induz dor, cansaço, dor de cabeça, febre, e isso pode persistir por alguns dias, até mais, após cada injeção dessa vacina. Então, ela gera bastante efeitos colaterais. E um outro problema mais indireto é que essa vacina ela é baseada nessa molécula que é S21, que faz parte do adjuvante, e essa molécula é extraída de uma árvore do Chile, chamada Quinjara saponaria, por uma empresa chamada Desert King. E essa empresa é a única que consegue fazer essa extração, e segundo esse artigo aqui, na parte mais de investimento, mostra que o custo para a obtenção é muito alto e que a eficiência de produção é muito baixa. Então, demora muito para você fazer esse reagente em alta qualidade. Então, isso gerou aí no sistema farmacêutico a possibilidade de talvez ter concorrentes para essa vacina. E outro ponto importante é que geralmente os reguladores, como o FDA ou a Anvisa também, geralmente eles não gostam muito que você tenha um monopólio de vacina. O que é isso? Se tem um monopólio, quer dizer que só um produtor pode fazer aquela vacina. Diferente, por exemplo, quando foi na pandemia, ou ainda é hoje, quando a gente tem vários laboratórios capazes de fazer aquela mesma vacina, diferentes composições que conseguem controlar aí um mercado um pouco menos de monopólio. Então, acho que isso gerou uma corrida aí nos últimos 5 anos por vacinas que possam concorrer com o Shingrix. E, se a gente pensar em alguma outra plataforma que possa suprir essa demanda, a gente pode pensar nas vacinas de mRNA. E se a gente pensar na evolução das vacinas, a gente veio lá de uma vacina baseada em vírus completo, atenuado, passou por uma produção de proteína recombinante, isso é, uma proteína única do vírus, produzida em larga escala, tanto utilizando células
in vitro, e nos últimos 5 anos a gente tem visto um aumento muito grande de vacinas baseadas em ácidos nucleicos, e a mais importante delas, as vacinas baseadas em RNA mensageiro. Vou dar só uma pincelada aqui, porque acho que todo mundo já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas as vacinas de RNA são baseadas em dois pontos básicos, né? A gente tem a molécula de RNA mensageiro e a gente tem a lipossoma, que é uma cápsula que engloba esse RNA mensageiro e faz com que esse seja engolfado por células, geralmente apresentadoras de antígeno, onde essa bilayer lipídica vai ser aberta, o RNA mensageiro vai ser traduzido, e após a tradução, esse RNA mensageiro vai gerar proteínas que vão ser apresentadas para as células do sistema imune, tanto para as células B quanto para as células T, que vão então ser capazes de produzir anticorpos contra aquela proteína, ou células T que são capazes de auxiliar a resposta imune produzindo citocinas inflamatórias ou gerando células CD8 que são capazes de destruir células infectadas. A parte mais importante aqui, se a gente pensar nesse processo, é a sequência do RNA mensageiro, o que a gente vai colocar nesse RNA para gerar uma resposta imune, e a qualidade da sua bilayer lipídica, o que você tem nessa bilayer que é capaz de também gerar um pouco de efeito adjuvante nessa vacina. Então, esses são os dois principais pontos de estudo das empresas que trabalham com RNA mensageiro: a otimização da sequência e a otimização da sua lipossoma. E também, lógico, como você combina os dois em escala industrial, que é um problema bem complexo também. Então, se a gente comparar essas duas plataformas, a gente tem a plataforma de proteínas recombinantes e a plataforma de RNA mensageiro, a gente tem diversas características de uma e de outra, né? Se a gente começar aqui por cima, pensando na vacina de proteína, a gente tem várias no mercado, não só para VZV, a gente tem agora, por exemplo, para o vírus sincicial respiratório, o RSV, a gente tem para HPV. Então, essas vacinas elas são baseadas na sequência viral, é construído um plasmídio, onde esse plasmídio ele gera a produção da proteína em células, geralmente células CHO ou 293T. Essas células vão secretar aquela proteína no meio de cultura e essas vão ser purificadas, geralmente por cromatografia ou HPLC. Isso, logicamente, em escala industrial é muito mais complicado que isso, mas eu estou só dando um detalhe. E aquela proteína purificada vai ser feita a sua formulação para a vacina. Esse processo não é rápido. A primeira fase até acontece rapidamente. Hoje em dia a gente consegue transformar uma sequência num plasmídio em, sei lá, 5 dias. Porém, uma vez que você transforma a sua célula produtora de proteína, existe um processo chamado de linhagem celular. Você precisa purificar uma linhagem que aí sim vai ser capaz de induzir a sua proteína. Esse passo demora de pelo menos 6 meses e é muito caro, em torno de 5 a 10 milhões de dólares para produzir uma linhagem celular capaz de produzir a sua proteína em larga escala para uso vacinal. Comparando com as vacinas de RNA, o mesmo processo começa semelhante, a gente tem que obter a sequência, fazer o design daquela molécula, da mesma maneira que a gente fez para a vacina recombinante. Porém, esse passo de produção é muito mais simples, porque a partir de templates, no caso de plasmídio, você produz aquele plasmídio com a sua sequência, você faz uma reação in vitro que produz o seu RNA mensageiro, que é chamado de IVT, que é In Vitro Transcription. Você consegue produzir quantidades absurdas de RNA mensageiro em dias, e esses vão ser purificados e formulados com as vesículas lipídicas, como eu falei anteriormente, onde você tem a vesícula na parte de fora e o RNA na parte de dentro. Então, esse processo, esses 3 steps aqui, ele pode acontecer em meses, ao invés de anos, para essa fase da proteína recombinante. Então, as vacinas de RNA têm como uma das suas maiores características a sua alta adaptabilidade, então você pode mudar a sequência rapidamente, e também a sua velocidade. Você consegue fazer vacinas novas numa velocidade muito maior comparado com proteínas recombinantes.
Então, eu vou pular direto para o nosso primeiro exemplo. Então, como a gente tem até agora, a vacina recombinante Shingrix utilizava o antígeno GE desse vírus como o seu componente vacinal. Então, a Moderna, lá em 2018, começou um projeto em colaboração com outras farmacêuticas para gerar a primeira vacina de RNA codificando para VZV-de. E esses dados são públicos, publicados aqui em 2020. Então, esse primeiro experimento que eu discuti, ele é baseado em uso de não-human primates, no caso aqui é macaca mulata, onde foi feito primeiro uma vacinação com uma vacina de live attenuated. Então, por que eles fizeram isso? Eles queriam que esse experimento fosse o mais próximo dos que a gente pode verificar em humanos. Então, há uma quantidade muito grande de indivíduos que já teve a vacinação na sua infância com o VZV atenuado. Então, eles fizeram a mesma coisa com esses animais. 28 dias após aquela primeira injeção, eles fizeram a primeira vacinação com RNA mensageiro, após mais 28 dias a segunda dose, e entre esses diferentes time points foi coletado tanto o soro quanto células T para análise de célula de resposta imune. Então, aqui no primeiro gráfico no meio, a gente tem os dados mais importantes desse artigo. Lógico, tem muito mais dados nesse paper, mas o que eu acho mais importante, nesse caso, primeiro, nesse gráfico da esquerda, a gente tem o título viral em EC50s para essas diferentes estratégias. Então, aqui no caso, a gente tem o primeiro em cinza, claro, animais que experimentam, porque a gente sabe que essa vacina tem imunogenicidade. Mas se você olhar o título, ele é bem baixo, comparado com os animais que receberam a primeira dose de atenuada e a segunda e terceira de diferentes quantidades de RNA mensageiro, utilizando 50, 200 ou 100 microgramas de dose para cada indivíduo por vacinação. E você pode ver que cada injeção aumentava de 1 a 2 logs na quantidade de título de anticorpos contra essa proteína. E outro ponto importante é que esse título de anticorpos persistiu por aí 224 dias de observação. De uma maneira semelhante, quando as células T desses indivíduos foram testadas in vitro, ativadas aí com a proteína GE, semelhantes análises foram feitas. Você consegue ver que no dia 42, 70 ou 224, as barras em cor, que são as diferentes doses de RNA, sempre tem uma quantidade maior de células T produzindo os diferentes citocinas, no caso interferon gama, IL-2 ou TNF, e que essa produção também persistiu aí por 224 dias após a vacinação. Então, esse experimento mostra em um animal de grande porte que a vacinação com RNA mensageiro codificando para a proteína GE de VZV é capaz de ser imunogênico e gera uma resposta imune persistente até mais de um ano, até quase um ano após a vacinação. Mais recentemente, a Pfizer, que é uma competidora, publicou um artigo bem interessante, onde eles testaram. Um segundinho só. Eles testaram diversas construções diferentes de RNA, também codificando para a proteína GE. Então, aqui eles testaram 8 diferentes construtos, né? E se a gente seguir aqui, esse cartoon mostra as diferentes regiões da proteína GE. Então, a gente tem uma primeira região que é o peptídeo sinal, o ectodomain, que é a região ativa, essa região em azul é a região transmembrana, porque essa proteína está na membrana do vírus, e a parte em amarelo, o cytoplasmatic tail, que também é dentro, parece, dessa proteína. Então, a Moderna já tinha mostrado nesse artigo anterior que essa mutação YF582A, ela aumentava a produção de GE, tanto no retículo endoplasmático rugoso quanto fora. Mas a Pfizer foi um pouco além e produziu diversas outras variantes, principalmente aqui na parte citoplasmática, para tentar entender se era realmente necessário. Isso é importante a gente perceber. Por que essas vacinas têm
região transmembrana e também a citoplasmática region, porque você quer produzir essa proteína ancorada na membrana da célula que foi transfectada pelo RNA mensageiro. Diferente da vacina, por exemplo, de proteína recombinante, aonde aquela proteína é secretada. Uma vez que acontece a injeção, aquela proteína vai estar disposta, distribuída em todo o interstício intercelular e vai ser capturada por exemplo, macrófagos, células dendríticas. Mas no caso do RNA mensageiro, essa proteína vai ser expressa na membrana e vai ser capaz de ser capturada por outros tipos celulares, principalmente células B. Então a Pfizer foi um pouco além para tentar entender exatamente se é necessário essa cauda citoplasmática ou se eles poderiam, por exemplo, produzir um RNA mensageiro que também secretava a proteína. Então, o desenho do experimento bem clássico, também foi feita uma vacinação com a live attenuated no dia 0, e no dia 35 e 63 foram 2 imunizações com diferentes doses de RNA mensageiro. Então, esse gráfico primeiro aqui à esquerda mostra a quantidade de título de IgG, que era de I específico, comparado entre as diferentes construções e o controle, que é a própria Shingrix, contra a salina. Então, se a gente começar pelo Shingrix, esse já tem uma quantidade aí de geometric mean de 887, mas as vacinas de RNA estavam num número bem comparado, de 695 até 917. O que, no caso desse tipo de ELISA, é um dado, assim, está no erro. Então, a gente pode dizer que praticamente essas diferentes construções são muito semelhantes, em termos de indução de célula B e anticorpos de IgG. Outro ponto interessante que a Pfizer fez nesse artigo já, ele mostrou que essa vacina podia ser liofilizada por 6 meses, isso é, um pó dessa vacina, ele podia ser reeluído e injetado nos camundongos e teria uma quantidade de resposta muito semelhante às vacinas frescas, né? Isso também é muito importante pensando aí no quando você vai para o mercado e essa vacina tem que ser, por exemplo, armazenada em diferentes temperaturas. Se você tem uma vacina liofilizada, essa vacina vai ter uma chance muito maior de sobreviver em temperaturas mais altas. Quando eles olharam nesses mesmos animais para ativação de células T, as respostas foram semelhantes ao dado que eu mostrei agora há pouco da Moderna, para uma dose de 1 micrograma. Eles também mostraram quantidades semelhantes induzida pelo Shingrix, e no caso da liofilizada, até um pouco mais alta, pensando ali, principalmente na resposta de interferon gama, e células que eram capazes de produzir as duas citocinas ou as três ao mesmo tempo, que é um dado bem interessante aí das células T polireativas, né? Outro dado importante que a Pfizer mostrou, e a Moderna também mostrou no paper anterior, é que as vacinas de RNA mensageiro são capazes de induzir a resposta CD8. Isso é importante. Porque, por exemplo, a Shingrix, ela não é capaz de induzir CD8. Isso é normal para vacinas de proteína recombinante. Pensando aí em cross-presentation, né? O pessoal fala que sempre isso pode acontecer, mas parece que não. Isso já foi mostrado também em diversos artigos em humanos, que a Shingrix não é capaz de induzir CD8. Mas as vacinas de RNA mensageiro, sim, são capazes, e essas células são produtoras de interferon gama, principalmente, ou TNF-alfa. Então, é um plus dessas vacinas, produção de células CD8 ativas. Então, esses artigos, somados a vários outros que eu não estou mostrando, geraram aí um investimento massivo para levar essas vacinas para teste em humanos, né? Então, eu dei uma olhada rápida no clinicaltrial.org e tem diversas vacinas, tanto da Moderna quanto da Pfizer, com esses tipos de antígenos que a gente acabou de demonstrar, mas também com companhias da China, como a Inorna e a Sinotech, que também publicaram seus artigos em modelos animais e já estão realizando os clinical trials em humanos mais recentes, em 2024 e 2025. Tanto a Moderna quanto a Pfizer iniciaram esses trials em 2022, então eles já estão próximos aí a ser publicados ou aprovados, né, pelo FDA. E eu mesmo tenho um artigo no nosso clinical trial que está sobre revisão, por isso que eu não pude falar sobre ele hoje. A gente analisou os dados do primeiro fase 1 dessa vacina de RNA, que a gente chama de vacina 1468, que é a vacina para VCV. Então, assim, existe uma pressão aí do mercado para uma nova vacina, uma
uma exceção é a Curevo, que é uma empresa de Seattle, que está utilizando proteína, ainda semelhante a Shingrix, mas um diferente adjuvante, que é muito menos reactogênico comparado com a ESMOB. Então, existe espaço ainda para as vacinas de proteína recombinante nessa aplicação. E, por fim, esses dados aqui da Moderna foram mostrados no fim do ano passado, na reunião de investidores, que também é pública, vocês podem entrar nesse site, vocês têm acesso a esses dados, onde eles mostraram tanto o design desse trial, quanto os primeiros resultados. Então, esse trial ele foi randomizado, né, de observador cego, 500 participantes, 2 doses de RNA mensageiro, com diferentes quantidades de RNA, baixo, média e alta, e comparador usando o Shingrix com a vacina recombinante. Então, esse clinical trial durou 12 meses após a vacinação para verificação da imunogenicidade. Então, o primeiro dado aqui no lado direito em cima, que após 2 meses da primeira injeção, a quantidade de células T específicas para GE foi maior na vacina de RNA mensageiro comparada com o Shingrix, e esse aumento foi dose dependente. O mesmo ponto foi verificado 1 mês após a segunda dose, onde novamente as doses de RNA mensageiro tiveram um aumento maior da quantidade de células T específicas para IgE comparado com o comparador ativo Shingrix. Porém, como a Shingrix, aqui no caso a gente está vendo a Shingrix nessa primeira barra, existiu uma reactogenicidade dessa vacina. E essa foi comparável à vacina de recombinante. Então, nesses gráficos aqui de baixo, a gente tem 4 cores, desculpa. Azul claro, azul escuro, amarelo e vermelho. E esses são os níveis de reactogenicidade, o nível de sintoma que o paciente sentiu após a injeção daquela vacina. E a gente pode ver que para a Shingrix, a gente tem uma quantidade grande de pacientes com graus 1 e 2. Quanto maior o grau, maior o sintoma ou maior a quantidade de tempo que o paciente teve que ser internado após a vacinação, mas que é bem raro, né? Só casos que só o grade 4 é onde o paciente vai ser internado. Grau 3 ele ainda é tratado em casa. Mas existe uma proporção aí de ao redor de 10% de pacientes que tiveram grau 3. E após, se você juntar os dados de dose 1 e dose 2, você vê que as atividades de RNA mensageiro são comparáveis à da Shingrix. E eu imagino que isso não era o que a Moderna queria, né? Que queria que essa vacina fosse um pouco menos reactogênica, mas ela é comparável. Então, quer dizer que ela tem uma imunogenicidade um pouco maior, mas também com uma reactogenicidade comparável ao ativador, desculpa, ao comparador ativo, que é o Shingrix nesse caso. Mas mostra, pela primeira vez, resultados em humanos, vacinas de RNA mensageiro, codificando para esse antígeno nessa agenda de injeções, com resultados bem interessantes. E o que seria o futuro para essas vacinas, né? As vacinas de RNA têm uma capacidade muito boa de serem combinadas. Então, por exemplo, a Moderna e a Pfizer já têm estudos de fase 3, onde eles estão juntando a vacina de Covid com a vacina de influenza, para que você tome só uma dose e que proteja contra as duas doenças. E isso já está em fase de aprovação aqui no FDA. Bem recentemente, que em 2025, esse comecinho do ano, esse grupo da China mostrou que se você combinar a vacina de VZV com a vacina de RSV, que é o vírus sincicial respiratório, você tem resultados semelhantes nos dois lados, tanto quanto a produção de anticorpos contra a proteína viral do RSV, quanto da proteína viral do VZV, sem um desbalanço de resposta. Então, quando a gente faz esse tipo de experimento mostrando o efeito combinatório das vacinas, geralmente você tenta equilibrar os antígenos para que eles tenham capacidade antigênica semelhante quando combinados, comparados com a mesma vacina isoladamente. A gente tem aqui, no caso, os títulos de RSV na vacina de RSV isolado ou misturando as duas, tanto co-administrado, as duas separadas, ou co-formulado, que as duas foram formuladas juntas na mesma vesícula lipídica. E esse dado foi semelhante aí ao dado para VZV. Então, como sumário dessa primeira parte, a gente
pode dizer que existe uma ótima vacina para a VZV, que ela é altamente eficaz. Essa eficácia é dependente de células T, mas ainda os sintomas, os efeitos colaterais dessa vacina ainda são um problema para a adoção em larga escala dessa vacina. Diversas vacinas de RNA mensageiro estão sendo testadas, estão em fase 1 ou 2. A aprovação dessas vacinas vão ser baseadas em testes de eficácia, né? Isso é uma coisa importante de ressaltar, porque não existe um marcador claro, né? um correlato de proteção, um COP, da vacina da GSK. Então, você não consegue fazer que a gente chama de monobridging, né? Só testar se o seu nível de anticorpo, por exemplo, é semelhante ao seu controlador e aprovar sua vacina com aquele resultado. Então, tanto a Moderna quanto a Pfizer vão ser obrigadas a fazer trials de larga escala para mostrar a eficácia dessas vacinas. Infelizmente, a reactogenicidade também é importante para as vacinas de RNA, e a gente já sabia isso desde a experiência com o Covid, mas essas empresas estão testando diversas novas formulações para diminuir esse efeito. E a gente ainda não conhece exatamente o mecanismo de reativação dessa doença, né? Como que o VZV se reativa e se transforma e se induz a herpes zoster. E esse seria aí um conhecimento chave para a produção de novas drogas que vão tentar ajudar o tratamento de pacientes que já estão reativados, ou mesmo novas vacinas que são capazes de controlar a reativação. Deixa eu ver o tempo aqui. Danilo? Oi, tô te ouvindo. Ah, tá. Acho que eu posso continuar aqui, né? Pode continuar. Passou já do horário, mas pode continuar. A gente pode. Essa parte vai ser rápida. Eu posso só falar um pouco, então. Então, eu só quero fazer um outro ponto aqui para a infecção por VZV, que aconteceu nos últimos 2 anos, especialmente, que é a correlação da infecção por VZV e a demência, né? a demência senil. E também o Alzheimer, né? A gente tem um artigo com Alzheimer. Então, como a gente pode ver nessa tabela, diversos tipos de vírus de herpes, eles têm correlação com doenças neuronais, especialmente doenças neurodegenerativas. E, especialmente nos últimos anos, a esclerose múltipla foi relacionada com o IBV. A gente já tinha dados clássicos aí de vírus HSV para encefalite e, mais recentemente, dados contra o VZV para demência senil. Então, vou ir para o dado direto aqui que eu acho mais importante, que esses experimentos foram feitos assim, de maneira muito, muito inteligente por diferentes cientistas, onde, em vez de fazer um trial que era ativo, onde você controla qual vacina cada pessoa vai tomar, esses trials foram feitos de maneira observacional, voluntária. Então, eles utilizaram o cadastro eletrônico de prontuário de saúde nos Estados Unidos e perceberam que indivíduos que começaram a tomar a vacina recombinante, desculpa, começaram a sair da vacina live atenuada em azul e começaram a tomar a vacina recombinante em pink. Quando isso foi feito lá em 2017, quando essa vacina ficou disponível, eles começaram a verificar que existia uma diminuição, claro, na chance desses pacientes terem a herpes zoster, porque estavam tomando uma vacina mais eficaz. Então, a gente vê aqui que a linha pink está mais abaixo do que a linha azul em termos de probabilidade de desenvolver a doença, mas também existiu uma diminuição da detecção de demência nesses pacientes quando comparadas às vacinas que eles tomaram. Esse ponto ficou ainda mais forte quando eles separaram esses indivíduos entre masculinos e femininos e viram que a quantidade de diminuição da demência observada era ainda menor em femininos comparado com o masculino.
E talvez isso tenha um pouco a ver com a gênese da demência e também um pouco com, por exemplo, a esclerose múltipla ou outras doenças autoimunes, que tem uma quantidade maior de incidência em femininos. Mas, só para terminar, eu quero falar um pouco do potencial mecanismo, né? Então, se isso seria verdade, quais seriam os potenciais mecanismos que explicariam por que uma vacina contra o vírus pode reduzir a chance de desenvolvimento de Alzheimer ou vacina, demência senil. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer ela é baseada na inflamação neuronal, na senescência imune, isso é, as células T, B, NK já estão senis, elas têm capacidade muito menor de se reativar e produzir citocinas, por exemplo, e que também acontece o maior número de infecções, por exemplo, de várias células Zoster, em indivíduos com uma faixa etária mais avançada, aí, principalmente após os 80 anos de idade. Então, potencialmente, as vacinas poderiam diretamente prevenir a infecção, no caso do VZV, por exemplo, mas também elas podem reativar a resposta homeostática do sistema imune, principalmente no sistema nervoso central. E isso teria uma capacidade de proteção contra essas doenças baseadas em inflamação. Outro ponto importante é talvez uma mudança na polarização de inflamação, isso é, se as células T ou B são polarizadas por uma resposta muito inflamatória, que é detrimental para as células neuronais, isso podia ser mudado e reativadas mais para direcionar contra infecções, por exemplo. Isso pode ter um caráter de controle aí dessa neuroinflamação. Então, acho que eu trouxe só esse detalhe para a gente, se a gente quiser discutir depois, aí, diferentes ideias para entender um pouco essa observação, já em 4 diferentes artigos, onde pacientes que receberam vacinas para VZV tiveram uma diminuição da incidência de demência ao longo do tempo. Então, queria agradecer de novo a oportunidade aí do Viroclube, principalmente pelo Danilo, e se vocês quiserem conectar comigo por e-mail, vocês podem mandar perguntas ou ideias e a gente pode discutir. Obrigado. Perfeito, a gente que agradece. Foi muito boa a palestra. Alguém tem Desculpa alguma aí pela pergunta? passar o tempo. Não, imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu possibilitei ativar o microfone, então se alguém quiser fazer, pode fazer. Ó, tem uma pergunta no chat aqui. A Bruna perguntou que ela gostaria de saber se tem alguma informação sobre a utilização da técnica de CRISPR-Cas9 para inativação do VZV mesmo latente. Sabe se há estudos promissores na área? Essa é uma ótima pergunta. Eu não me lembro de cabeça de nenhum estudo que tenha feito, mas o potencial é grande. O único problema é você encontrar a célula infectada, né? Então, geralmente elas estão no cérebro e os herpes vírus às vezes têm muitas proteínas que têm mimicry, tem uma sequência e estrutura semelhante às células self. Então, pode ser um risco você gerar um CRISPR contra essas proteínas. Mas eu imagino que você venha do pensamento, por exemplo, do HIV, né, onde tem diversos artigos, até clinical trials, que pessoas tentando fazer esse tipo de inibição via CRISPR para matar células infectadas. Mas eu não sei ainda para VZV se existe, mas é uma ótima ideia. Eu tenho uma pergunta, doutor Júlio. Você comentou na palestra que a principal causa de reativação seria uma queda nas células T em pessoas mais idosas. Na verdade, não a principal causa, mas uma correlação entre isso. E as vacinas, elas têm principal alvo as células T, certo? A resposta de células T contra o vírus. Mas isso não poderia ser um pouco como que eu vou dizer? Detrimental? Para essas pessoas mais velhas, porque a vacina é para essas pessoas que já está deficiente de células T, né? Mas a gente quer induzir, né? A vacina vai induzir. Então, os epítopos da proteína, isso até é uma coisa super legal que com a RNA mensageira dá para fazer mais fácil, é você mapear quais são os epítopos que são mais importantes. Então, pensando na vacina, ela geralmente induz essas células T, então se tiver reativação, elas são capazes de
de reconhecer a célula infectada e gerar a resposta. Entendi. E tem uns estudos super legais de mapeamento com células humanas, assim, fazendo mega pools, que você digere a proteína inteira e começa a verificar qual é a região exata que tem a maior chance de reduzir a infecção. Bem legal. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta. A Fátima gostaria de saber quanto tempo depois de desenvolver o herpes zoster ela pode tomar a vacina. A recomendação, pelo que eu já li, é de 6 meses. E anedoticamente, né? Anedota, quantas pessoas você já conhece que teve herpes zoster? Esse número está aumentando muito. Eu acho que a rede pública, por exemplo, não está preparada para identificar a doença. E se você demorar um pouco para identificar, você piora muito os sintomas rapidamente. Se você, em vez de perder uma semana, você perde 2, por exemplo, a chance de você ter essa PHN é muito maior. Então, pensando nessa sua pergunta, por exemplo, uma pessoa que está com herpes zoster exposta, ela tem vírus expostos ali, ela pode transmitir. Então, a gente tem que ter, acho que ainda faltam estudos para entender qual é o melhor approach para essa pessoa. Para tentar entender, tipo, ela tem que tomar a vacina logo de cara ou tem que esperar regularizar aí o sistema imune, porque ela vai ter uma resposta muito grande após a infecção, né? E isso também é um pouco detrimental, porque você pode gerar aí morte das células ativadas dos neurônios, por exemplo. 3 meses e demorei mais de 3 semanas para identificar. Exatamente, é difícil. Se não tiver o rash, né, muito claro, às vezes o médico não percebe. Mais alguma E a pergunta, quantidade de pessoas abaixo de 30 tendo herpes também está aumentando muito. Que é meio louco de pensar, né? Então, um caractere de estresse que existe aí também sem correlação científica, mas potencialmente pode ter a ver, né? Se você tem uma redução da sua resposta imune em geral, você para de controlar. E a reativação acontece frequentemente, né? Tanto de IBV quanto de VZV. É bem interessante esse... É um balanço entre as suas células T, os seus anticorpos e o vírus. e você acha que vai diminuir a idade em que você pode tomar a vacina por você ter mais casos jovens da doença? Então, eu imagino que deva ter alguma relação genética, background genético das pessoas muito jovens que têm. Por exemplo, você tem algum sensor, algum receptor que tem um SNP e ele é menos eficaz, vamos dizer. Então, se você estudar famílias, às vezes você poderia indicar, nessa família vários tios já tiveram e os netos estão tendo. Então, talvez todos os netos deveriam tomar vacina. Muito cedo, com 30 já. E aí depois você vai ter que... Isso, eu acho que a GSK está fazendo esse teste. Qual seria um boost? Você tem que fazer um boost depois com 40, com 50, porque vai diminuir a resposta. Mas ainda eu acho que o problema são os efeitos colaterais, né? E quanto mais jovem, maior os efeitos colaterais. Isso a Moderna já viu, assim, bem claramente. Vacinas para idosos são muito menos problemáticas que vacinas para jovens. Então aí, de novo, é o balanço. Sabe? Às vezes uma dose menor já seria bastante. O problema é que o ambiente agora de vacina está meio complicado, né? Então esses estudos vão ficar um pouco para trás. Que pena, né? É. Pessoal, alguma pergunta? O e-mail do Dr. Júlio está no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser enviar para ele, pode enviar. Eu vou fazer o sorteio agora do livro, tá? Então, eu vou abrir a minha tela aqui para compartilhar. Só um instante. Última pergunta, por favor. Posso fazer? Pode fazer. A população de crianças com a vacina na infância está sendo aparecimento de herpes zoster. Vocês têm alguma coisa? Não.
Eu acho que você está Não pensando tem assim, tempo a pessoa. ainda, né? Não, essa Vacinou. vacina já é bem antiga, né? Já 30 2016, no Japão 87, né? Tem alguns artigos. 30 anos. Exato, mas se você pensar, esse vírus atenuado, se ele está tendo reversão em vivo, é difícil de ter certeza, né? Mas eu vi um artigo do Japão falando sobre isso, que eles estavam vendo um aumento dos números de casos, que essa poderia ser uma possibilidade. Só que a possibilidade de aumento de faixa etária, ou aumento a mudança da pirâmide etária, basicamente, né? Isso vamos dizer, a correlação é muito mais forte. É, é uma possibilidade mesmo. Mas pode ser. Eu imagino que não. Ah, é? Porque a quantidade de crianças vacinadas no Brasil, por exemplo, é altíssima, né? 98%. Então, a gente deveria ver mais isso, né, acontecer. Tá. Mas aqui no Brasil é muito bem, a vacinação no máximo, né? Deve ter quanto? 30 anos que a gente conseguiu vacinar. No Brasil é menos, né? A aprovação foi em 2007 no Brasil. Então esperamos para ver. Obrigado pela pergunta. Perfeito, pessoal. Vou compartilhar então aqui a minha tela, só para a gente finalizar. Estou compartilhando a tela aqui. E aqui são os nomes das pessoas que vão participar do sorteio, tá? São as pessoas que participaram de todas as palestras: Beatriz, Dandara, Gabriel, Jéssica, Júlia, Luca, Natália e Rafael. Eu vou sortear os 3 nomes direto, tá? E foi Dandara, a Natália e o Rafael que ganharam o livro, tá bom? Eu vou entrar em contato com vocês e aí a gente combina a entrega do livro, certo? Pessoal, obrigado e até semana que vem. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, Léo. Muito legal. Um abraço.